Cabo Verde, oficialmente reconhecido como República de Cabo Verde, é um pequeno país localizado no arquipélago de 10 ilhas vulcânicas na região central do Oceano Atlântico. A cerca de 570 quilômetros da costa da África Ocidental, as ilhas cobrem uma área de aproximadamente 4.000 km². Essas ilhas foram descobertas e habitadas pelos colonizadores portugueses por volta do século XV, e esse foi o primeiro assentamento europeu no Ocidente. A posição estratégica do arquipélago de Cabo Verde era um ponto onde se encontravam muitos mercantes, comerciantes e traficantes de escravos. E a rota desse arquipélago também era estratégico para viajantes, tanto que em 1832 fez parte da viagem de Charles Darwin. O arquipélago foi ocupado e, conforme a colônia crescia, se tornou uma principal rota de navegação entre Europa, Ásia e Austrália. Historicamente, Cabo Verde tem sido usado para se referir ao arquipélago e, desde 1975, que foi a sua independência, ao país Cabo Verde. Em 2013, o governo local decidiu que a designação em português Cabo Verde seria usado para fins oficiais, como, por exemplo, na ONU. Agora, saindo um pouco do contexto histórico, vamos falar mais sobre a cultura de Cabo Verde, que se concentra em algumas áreas principais, sendo elas música, religião, artesanato, literatura e festividades. Na música cabo-verdiana destacam-se vários tipos de estilos e gêneros originais e muito diversos, como a morna, o funaná e a coladeira. Cesária Évora é a cantora cabo-verdiana mais conhecida no mundo todo. Ela é mais conhecida como a diva dos pés descalços, porque toda vez que ela vai fazer um show, ela gosta de cantar com os pés descalços. Bom, então agora eu vou falar de 5 curiosidades sobre o país que é o Cabo Verde. A primeira delas é que em 1832 o país recebeu a expedição de nada mais, nada menos que Charles Darwin, um dos maiores biólogos que esse planeta já teve. O arquipélago vulcânico foi para Darwin um laboratório natural onde ele tomou conhecimento dos moluscos marinhos da África continental. A segunda curiosidade é que o país é muito árido e quase não chove por lá. Há ilhas que ficam anos sem receber uma única chuva. O prato mais famoso do Cabo Verde é o cachupa, um cozido de carne, feijão e milho. Ele é tão famoso na região que muitas vezes é consumido até de manhã. O carnaval deles é tão animado que já foi até comparado com a festa brasileira, recebendo o título de Brasilim, o pequeno Brasil. Além da festa, a cultura de Cabo Verde também se destaca na música. São variados os ritmos que surgiram por lá. São eles a morna, o funaná, a coladeira e o batuque. A cantora Cesária Évora alcançou sucesso mundial, sendo denominada a rainha da morna. Essa parte aí tu pode tirar, tá? Por fim, é importante a gente destacar que o turismo em Cabo Verde tem atraído cada vez mais gente. São praias maravilhosas de água cristalina. As ilhas que mais atraem turistas são a Ilha do Sal e a Ilha da Boa Vista. Além de poder aproveitar a calma e a natureza esplêndida, os turistas também podem optar por um pouquinho de mais de emoção e praticar esportes radicais nas águas de Cabo Verde. Eu vou falar um pouco das características do país quando o conto foi criado, né? Quando o conto foi criado, o país passava por bastante secas e também por uma grande crise econômica. Com isso, bastante gente imigrava do país e a situação não era das melhores lá. O escritor dessa obra é o Teixeira Souza. Ele é um dos mais importantes escritores de Cabo Verde. E nessa obra em particular ele trata um pouco da infância e do crescimento dele em Cabo Verde. Como eu já falei para vocês, era uma época muito difícil, isso é retratado no livro. E ele conta bastante de como foi amadurecer nessas situações e principalmente a sua relação com um cachorro que ele adota no começo do conto e vai se desenvolvendo na história junto com ele.
O autor é o principal personagem do conto, né? A história se rodeia realmente em torno do seu crescimento. Junto com ele nessa história está o seu pai, sua mãe, sua tia Adélia e seu primo. Esses são os familiares dele da história. Daí tem os cachorros Dragão, que era o cachorro dele, Pirolito, que era o cachorro do seu primo, e o Vulcão, que era um cachorro que arruma briga com o dragão no decorrer da história. Também participa da história Pinote Capador, que tenta capar o cachorro. Frank, Jack e Dona Alba também tem uma participação na história. E Guida, que é a mulher que o autor acaba se apaixonando. A linguagem do conto ela é de fácil compreensão e todos do grupo gostaram muito da história. A linguagem é um pouco diferente da que a gente usa, tanto por ser um conto um pouco mais antigo, mas também por ser um outro país, né? Mas nada que atrapalhasse a leitura do conto ou a compreensão. Agora o Manuel vai falar um pouco do enredo desse conto e fazer um breve resumo para vocês entenderem um pouco mais dele. Falar sobre o conto, que conta basicamente a história de um garoto e o seu cão, que se chamava Dragão. Logo de início ele fala que o garoto ele tinha completado o 2º grau e era um garoto que gostava muito de estudar. Ele até queria repetir o 2º grau, falou com a professora e tudo, porque ele gostava mesmo de aprender. Porém, o seu pai ele tinha uma loja e ele estava precisando de pessoas para ajudar ele. E como esse garoto já era considerado adulto, o pai impossibilitou ele de continuar estudando e chamou ele para cuidar da loja. Nesse meio tempo, o pai dele ele vai para Terras do Norte para cuidar delas e deixa o garoto sozinho cuidando da loja. Só que ele não consegue administrar muito direito, porque o seu cão ele fugia direto, às vezes ficava 2 dias fora e ele era muito preocupado com o dragão. Então ele deixava muitas vezes a loja de lado e ia atrás do cachorro e não estava dando muito certo o negócio. Até que o seu pai ele sabe disso e ele volta lá das Terras do Norte para a loja. Aí eles têm uma discussão. E como o garoto já era considerado adulto, ele decidiu sair de casa. Porque ele não estava aguentando mais aquilo, ele não queria ficar cuidando de uma loja a vida toda. Então ele vai para a casa da sua tia Adélia, o cachorro vai junto com ele. Lá ele arruma um outro emprego e ele começa a meio que se perder. Ele começa a ir nos bares à noite, começa a ir no prostíbulo. Ele até chegou a brigar à noite também, já que lá era considerado normal isso. No conto ele diz que toda noite havia uma briga. E numa dessas ele começou a participar. E ele estava ficando com uma má fama também. Depois ele ficou desempregado novamente e para conseguir um outro emprego foi meio difícil, pois com essa má fama dele dificultou. Porém ele conseguiu, como um avaliador de prédios. E ao decorrer da história, quando começa a acabar esse emprego dele, a água também começou a ficar escassa, começou uma época ruim, vamos dizer assim. Pessoas começavam a comer os próprios cachorros, como eles tinham muita fome, eles começavam a comer os animais dos outros. Começava a sumir animal daqui, aparecia um esqueleto no chão, porque estava em uma época de crise. E nesse meio período aí, nesse período turbulento da história, o autor ele perde o seu cachorro. E depois ele fica sabendo que, através de um amigo, que foi encontrado o cachorro dele morto em um canto lá. Daí não se sabe se foi alguém que acabou comendo ele ou o mataram. Então, como o país estava nessa crise aí de comida, água, ele decide ir para a América. Porém, um mês antes de ele ir para a América, a mãe dele vai conversar com ele, dizendo: filho, eu e seu pai estamos com muita saudade e o teu pai está lá em casa chorando e está arrependido por isso. Daí o garoto responde: daqui a um mês eu te dou a resposta. Porém, ele acabou não dando a resposta e foi para a América.
Na metade do caminho ele recebeu a triste notícia que a sua mãe ela tinha morrido de saudade. Daí foi assim que terminou o conto.